Será que o nosso futuro acaba se resumindo apenas em profissionais não qualificados? O que eu quero dizer com isso? Cidadãos e cidadãs que foram para a faculdade, se formaram, têm o seu diploma, mas não retêm conhecimento praticamente nenhum daquilo que eles se propuseram a serem profissionais. Essa pauta é uma coisa que eu já queria, assim, debater aqui no canal de vlogs há um tempo, sabe? Debater, discutir. Não é nem isso, na verdade, é expor pra vocês, porque eu quero saber a opinião de vocês também. Então, obviamente, já deixa aqui nos comentários, conforme no vídeo você sentir a vontade para falar algo. Ontem, a gente levou um esporrão da nossa professora na faculdade, porque, primeiro, assim, o que ficou claro depois de um tempo que eu entendi, foi por isso. Teve um trabalho, que é a nossa A3, que é a terceira nota que a gente tem no semestre, que ela é muito importante porque ela representa 40% da nota total do semestre. E aí a galera entregou esse trabalho, e aí assim, no meio pro final da pauta, ela falou, gente, porque eu recebi esse trabalho, vocês estão na faculdade, tem coisa que não dá pra aceitar, não sabe o que é BNT, e não sei o que, e assim por diante. É claro que assim, não tô exagerando nem nada, mas ficou claro que a gota d'água, muito provavelmente, foi esse trabalho. Porque é uma coisa que assim, pelo que eu entendi, já vem, e obviamente já vem realmente acontecendo. Que a galera não prestar atenção na aula. A galera, tipo, só mexer no celular ou conversa paralela, que é pior ainda, porque pelo menos o que tá mexendo no celular não tá atrapalhando os outros, agora quem fica conversando até não querer mais atrapalha. E quem sou eu? Mais uma vez, eu tô dizendo que tá certo, tá errado, nem tô julgando, porque eu mesmo viro e mexe, tô ali, sabe, um colega fala alguma coisa, eu vou lá, a gente começa a falar um pouco mais sobre aquele assunto, às vezes até sobre o assunto da aula, só que assim, quer queira ou não, isso acaba atrapalhando, entendeu? E eu acho uma falta de respeito com o professor, talvez porque eu queira ser professor no futuro, eu tenha meio enviesado pro exagero, mas eu acho uma baita falta de respeito com o professor de qualquer jeito. Mas em resumo, ontem a gente levou um puta de um esporrão em relação a isso. E ela bateu muito nessa tecla. Gente, que profissionais vocês querem ser? Vocês querem sair daqui e não conseguir montar uma dieta? Né? Porque fica claro que assim, eu faço nutrição, né? Eu vim até caracterizado. E aí assim ela trouxe, gente, vocês querem sair daqui e não saber montar uma dieta? Vocês têm que entender que vocês têm uma responsabilidade enorme. Muitas vidas estão na mão de vocês. Vocês são médicos que estão com um paciente ali aberto numa mesa de cirurgia? Não. Só que, dependendo do que vocês passarem por um paciente, você pode influenciar e muito na vida dele, seja pela qualidade de vida, ou seja por problemas de saúde, podendo levar a desfechos que levam esse paciente a ter um risco de saúde. Afinal das contas, é fato que a obesidade, até o próprio sobrepeso, ele é um risco muito grande de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A gente fala também que aqueles pacientes que têm problema de diabetes ou pré-diabetes, eles correm risco de vida em relação ao controle da sua glicemia. Então sim, você como nutricionista tem uma baita responsabilidade e sim, você pode impactar, não talvez tão diretamente, mas sim indiretamente, não só na qualidade de vida e saúde do seu paciente, cliente, dependendo da clínica, etc., como você pode também influenciar na vida dele de forma muito direta, entendeu? Então, assim, é muita responsabilidade pra você ficar mexendo no celular e não aprender o que tem que aprender. Porque tem coisas que nem a nossa professora falou, e eu concordo, eu sou apaixonado por IA, eu estudo um monte sobre IA, porque eu uso muito no meu dia a dia, seja aqui no canal, seja pra tudo, bem na real. Só que eu entendo que, realmente, a IA ela vai ajudar muito tecnicamente os profissionais. Só que, cara, ela não faz todo o trabalho. Ela não faz do início ao fim. E tem muita coisa que depende da percepção humana, entendeu? Que nem a gente tá falando ontem sobre a humanização nos atendimentos. Uma coisa é tu chegar num consultório, vamos falar na nutrição. Eu ia passar pra parte médica, não. Tu chegar num consultório onde tem um nutricionista que mal e mal te dá bom dia. Ele só chega, ele já começa a te fazer um monte de pergunta pra fazer anamnese, que é tipo, pegar teus dados, tua rotina e assim. E tipo, só pega, termina, não sei o que, vamos tirar a medida, pronto, e já foi, sem perguntar como você se sente. Ter algo muito mais humano e aprofundado por trás, faz toda a diferença. E basicamente é isso que vai ser o futuro, entendeu? Parte de cálculo nutricional, calcular gasto energético total, em relação a montar dieta, cara, isso tudo IA, assim, não domina, porque eu fiz um trabalho para a faculdade agora e eu posso dizer
clareza que não domina, se tu for no ChatGPT ou qualquer outra IA, pedir pra ela calcular uma dieta pra tu, ela vai calcular tudo errado. Tudo. Pra quem, ó, se quer fazer um teste, tá aqui, tá falando, ele tá falando besteira. Pega, na nutrição a gente tem que usar tabelas de referência, que essas tabelas são o quê? Teve laboratórios que foram lá e fizeram testes naqueles alimentos e eles coletaram os dados de quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, de lipídios, açúcares adicionados, açúcares totais e assim por diante. Calorias, nem sei se eu falei não, mas no geral, né? Resumindo, isso não é tirado de eu acho, isso é tirado de laboratório e de ensaio clínico, isso tudo em cima. Então não dá pra tu chegar no Google, quantas calorias tem a banana, porque pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado. Tu não tem da onde foi tirado, o site tirou aquela informação. Por isso que tem as tabelas. E nós, nutricionistas, como responsáveis que somos, temos que ir na tabela verificar, porque lá a gente sabe que tá certo. E aí vem, o ChatGPT, ele tira de qualquer outro lugar, menos da tabela. Mesmo que você diga, eu quero, porque, sim, IA, basicamente, é tu acertar no prompt, que é a ordem que tu vai dar. Quanto mais detalhado, mais assertivo é. Então, assim, só que mesmo que tu coloque, use os dados da tabela, ou da tabela TBCA, ou da tabela USDA, não vai, entendeu? Não vai. Acredite em mim. Eu queria tanto que tivesse dado certo, porque isso ia facilitar e me poupassem umas 4 horinhas do meu trabalho. Mas como não deu certo, eu tive 4 horinhas a mais. Mesmo assim, eu usei a IA pra muita coisa dentro do meu trabalho, que me poupou tipo umas 10 horas. Mais uma vez, é uma questão de saber usar. Mas deu pra entender, né? Sem falar que a responsabilidade é minha das informações que eu colocar no trabalho. Então eu não posso confiar em tudo que ela diz. Eu tenho que verificar tudo. Mesmo assim, me poupou um baita trabalho. Mas então, com tudo isso, vamos parar e pensar. É claro que eu vou falar da nutrição porque é o que eu curso, mas vocês viram outros exemplos que eu falei. Que nem a gente falou, é um psicólogo que ele é desequilibrado emocionalmente, é que nem o ditado diz, é casa de ferreiro e espeta de pau, entendeu? A gente entra, cara, a minha faculdade, as provas são online. Resumindo, se tu quiser deixar a aba de um lado aberta da prova e a outra aba do outro lado aberta, com o ChatGPT, com o Google, qualquer outra coisa, e você simplesmente jogar a pergunta no ChatGPT ou qualquer outra IA que seja, e ela te dá a resposta e tu dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, tu faz. Resumindo, tem muita gente, isso eu não tô falando só da minha faculdade, não só da minha turma, que, cara, não tá aprendendo nada. Não está aprendendo nada. E na melhor das hipóteses, tá aprendendo uns 20% do que tinha que aprender. Na melhor das hipóteses. É claro, isso não é todo mundo. Só que, infelizmente, é a maioria. E é aí onde a gente chega nesse debate, entendeu? Onde a gente chega nessa questão. Porque são dois lados. Lado A. Eu tô falando eu como Odilon tenho a percepção, né? Ponto positivo, que é um pouco egoísta, mas é uma percepção minha. A partir do momento que no mercado de trabalho tem um monte de profissional ruim, para tu se destacar, basta tu ser... Eu parei muito para pensar qual termo eu ia usar agora, e eu acho que o competente é o que mais se encaixa. Porque tu não precisa nem ser necessariamente bom, se destacar. Basta tu ser competente e pronto, que é tipo um mínimo esperado. Então essa é uma questão, entendeu? Essa é uma coisa que, assim, não é que é bom, né? Mas é uma forma de se pensar pra tentar amenizar os danos. Agora, o lado que é péssimo. A partir do momento que tá cheio de profissional da tua área, que é horrível e que não sabe o que tá fazendo, e que com certeza vai trazer uma experiência ruim para os seus pacientes e clientes, o que acontece é que mancha o nome daquela profissão. Não que a nutrição já tem uma ótima reputação, né? Porque uma das coisas que mais cai aí é que nutricionista não serve pra nada, porque o pessoal vai no nutricionista e não teve resultado. Aí é uma outra pauta que com certeza eu vou fazer vídeo, já vou até anotar, anota. Mas não vamos entrar muito nesse mérito agora não. Mas assim, já é um nome meio manchado. Imagina, daqui a um tempo, com um monte de profissional ruim, como é que isso vai acontecer mais e mais. E como mais complicado vai ser, porque, por exemplo, eu, como um bom profissional, vou ser julgado e nivelado como os maus, por causa da média, entendeu? Eu fico pensando muito nisso também. E é claro que de forma ética a gente entra numa questão mais ainda. Porque, é claro, quem tá fazendo o seu, quem tá estudando, quem tá aprendendo, quem tá preocupado para quando tiver formado ser um bom profissional, essa pessoa não tem muito com o que se preocupar. Entendeu? Com dela, pelo menos, né? Agora, eu paro para me colocar no lugar dos pacientes que vão para esses
futuros profissionais que não sabem fazer praticamente nada e que muito provavelmente vão embasar o seu conhecimento em cima do que os blogueirinhos por aí vão falar, e aí se o blogueirinho falar que, sei lá, deixa eu pegar um bom exemplo. Eu vou pegar um viés, tá, gente? Mais uma vez, eu não tô dizendo que tá certo nem errado, mas ele vai se basear muito num blogueirinho que não é formado em patatica nenhuma, e esse blogueirinho defende muito que a dieta carnívora. E aí esse nutricionista, ele não tem conhecimento nenhum, porque não estudou nada na faculdade, conseguiu ainda pegar o diploma dele porque vivia colando e assim por diante. Mas o que vai acontecer? Ele vai basear o atendimento dele em cima de informações de outros blogueirinhos que não têm conhecimento também nenhum e são tudo enviesado. Cara, o risco que isso é. Porque eu tô na metade do meu curso de nutrição. Eu já tô tendo uma boa ideia que, cara, nutrição não é tão simples quanto eu achava que era. Eu já não achava que era simples. Então, não é só uma preocupação com caloria. Quem dera se fosse. Não é só uma preocupação com, porque a recomendação é de 0,8 a 1,8 gramas de proteína por quilo corporal. Não é apenas, por causa que a recomendação de ingestão de água diária é 36 ml para cada quilo corporal. Cara, não é tão simples. A nutrição não é uma matemática. Tem matemática envolvida, tem muita coisa que é calculada, só que o corpo humano, cada indivíduo tem as suas especificidades. Quando a gente fala de nutrição, a gente fala de dieta, a gente fala de uma população que tem um conhecimento muito pequeno em relação à nutrição como um todo, a alimentos, a fisiologia do corpo humano. Só que a nutrição, ela envolve muito um trabalho em parceria com a psicologia, distúrbios alimentares em relação tanto a ganho de peso quanto a perda de peso. Então a gente fala da bulimia, a gente fala da anorexia, a gente fala da compulsão alimentar, seja por uma questão de substituição ou questão afetiva. Então assim, é muito mais complexo. E até em relação aos alimentos, é muito mais complexo. Não é à toa que vira e mexe, a gente tem umas reviravolta dentro da nutrição na parte acadêmica e científica. Porque o ovo fazia mal, agora o ovo faz bem. Isso é uma coisa que a gente teve um período aí lascado disso, e assim por diante. A mesma coisa agora com o leite, porque tem gente que tá, demonizando o leite, e aí tem gente que não, porque é um absurdo vocês falarem isso do leite, e assim por diante. Então assim, na própria nutrição, como um todo, na parte acadêmica e científica, não é tão simples de abordar os temas, não é tão simples assim de falar, porque isso aqui tá certo e ponto. E aí que a gente entra, agora que eu já contextualizei muito bem, qual será o futuro dos nossos profissionais? Eu acredito, eu não posso falar pelos outros países, eu acredito que isso é um problema que deve estar sendo muito crescente aqui no Brasil como um todo, principalmente no Sul e Sudeste. Eu falo por causa que eu já morei no Nordeste, eu já morei em Fortaleza, no Ceará. A época que eu morei lá, eu já vi que tinha uma diferença muito grande na metodologia de ensino. Eu fiz um curso na Unifor, e lá, no semestre eu tinha uma matéria que era online, mas, era uma matéria muito não nada a ver, mas iniciação científica. É uma matéria que ela é importante? Ela é, mas é uma matéria que ela vai te moldar como um futuro pesquisador, como um futuro cientista, como um agregador sabe, acadêmico e assim por diante, só que não necessariamente, e tu ter conhecimento de como pesquisar é muito importante pro futuro profissional, mas não é algo que vai te moldar com conhecimento técnico específico. Então até dá pra tu relevar, entendeu? Agora, tu tem uma matéria extremamente importante online, eu vou exagerar, tá? Aqui na faculdade tem odonto, até onde eu sei, que eu já conversei com os colegas da odonto, o odonto não tem aula online. Tem, vida e carreira, que é mais no geral, praticamente nada de aula online. Mas para e pensa, velho, como é que o odonto ia ter uma aula online de, sei lá, de como colocar prótese dentária, entendeu? É uns bagulho que eu não consigo entender. Juro por Deus, eu não consigo entender. E olha que antes eu era o terror da aula online. Ou melhor dizendo, a aula online era um terror pra mim. Hoje em dia, eu já me considero tendo muita disciplina pra conseguir ter aula online. E aula online não é aula gravada, é aula em live com o professor, tá? Porque eu sou do tipo que pergunta e tudo mais. Preciso dessa interação. Mas é que eu falei, tem matéria que é muito específica pra tu ficar tendo aula online, sabe? É complicado, é um tema bem complicado. E me preocupa muito como é que será o futuro dos nossos profissionais aqui no Brasil. Será que o Brasil vai ser ridicularizado? Será que, daqui 15, 20 anos, talvez até menos tempo, não sei, a gente vai chegar num ponto onde literalmente tu ter
um diploma ou não, tanto faz, tanto fez. Não por uma questão, é por causa que as empresas não vão valorizar. Não, é simplesmente porque, assim, aquele que passou por uma faculdade, a gente vai chegar, talvez, assim, esse é o meu medo principal, tá? A gente vai chegar num ponto onde a quantidade de profissionais que tem um diploma de formação em uma faculdade, universidade, assim por diante, e que não tem conhecimento nenhum, por causa que ele teve a oportunidade de burlar o sistema, que nem ficar colando na prova online e assim por diante, vai ser tão grande que simplesmente vai ser irrelevante tu ter ou não diploma, porque já, tipo assim, e aí que tu tem diploma? Tu pode simplesmente ter, sabe? Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que tu tem conhecimento. Esse é o meu medo. Porque, vamos lá, faculdade de nutrição, são 4 anos, 3 horas e meia por dia, 4, 5 dias na semana, pagando mais de R$ 1.000 por mês, pra tu chegar no fim disso tudo. Não é nem uma questão de ser reconhecido, é uma questão de, daqui a um tempo, isso simplesmente não valer de nada. Mas que nem eu falei pra vocês, quem se dedica, quem tá estudando e quem tem esse nível de consciência de preciso ter o conhecimento para eu ser um bom profissional, porque eu tenho responsabilidades como um profissional na área que eu vou seguir, e entenda que isso vale para todas, essa pessoa acha que ela tem que se preocupar menos. Assim, ainda é preocupante porque é o futuro profissional, é a profissão dela, aquilo que ela veste a camiseta pro futuro que tá em jogo, entendeu? Então assim, eu sinceramente, eu tô conversando com vocês e eu fico ainda refletindo sobre muita coisa. E parando para pensar, meio incrédulo, tipo assim, cara, não é possível que isso é uma verdade. Não é possível que isso é uma assim, eu não consigo acreditar que isso é um possível futuro, sabe? Eu fico meio incrédulo. Eu já falei aqui, tem um vídeo no canal que eu falo sobre o porquê que eu passei por 6 faculdades e cursos diferentes e eu acabei parando na nutrição, sendo que eu não me formei em nenhum dos outros. E lá eu falo que a primeira faculdade, de fato, que eu comecei foi Educação Física. E, cara, eu lembro da Educação Física, eu fiz 2 semestres, e o primeiro semestre já era Anatomia. E aí tinha muito, assim, e até hoje em dia ainda deve ter muito, né? Aquela questão, porque Educação Física é aquele cara que não quer estudar, quer só ir ficar jogando bola. Meu amigo, tu não tá ligado o que é estudar Anatomia. Tu não tá ligado. Tu não tá ligado o que é estudar Fisiologia. É outro rolê, entendeu? É claro que tem umas matérias da hora. Na minha época, lá quando eu fiz, tinha atletismo 1 e 2, tinha vôlei 1 e 2, basquete 1 e 2, tinha assim, várias matérias da hora, que é claro, ainda tu tem que ter um domínio sobre aquele esporte, em relação às regras, à arbitragem e assim por diante. Medição do campo, sabe? Toda a padronização, que já é um trampo, tem que decorar bastante coisa. Agora, anatomia e fisiologia é assim, tanto que era um baita de um filtro. E como é que era a prova? Basicamente a gente ia pro laboratório de anatomia, que tinha as peças de plástico dos órgãos e tudo mais do corpo humano como um todo. A professora, ela pegava e espalhava essas peças na mesa, colocava um adesivo com um número em cada peça, e tipo assim, tinha uma peça, sei lá, tipo do tríceps. Cara, o tríceps, ele tem inserções. Então ele tem uma ligação e depois ele se ramifica em 3 e são 3 ligações diferentes. E cada ramificação dessa tem um nome diferente. Claro, não varia tanta coisa, mas tem. Então assim, porque tem uma peça do bíceps, só que ela colocava o númerozinho em um canto específico e tu tinha que colocar o nome daquela inserção específica, entenderam? Então é mais outro rolê. Então assim, aquilo era difícil. Aquilo era complicado, aquilo filtrava. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade de Educação Física, minha turma era cheia, tipo, tinha, sei lá, mas devia ter uns 40. Cara, pro segundo semestre, para as matérias que eram pré-requisito, que nem, por exemplo, Anatomia 2, tu tinha que ter passado na Anatomia 1. Cara, tipo assim, a sala tinha 15, entendeu? 17. Por quê? Porque mais da metade ficou, por causa que era difícil. E se tu não estudasse, tu não ia se formar, entendeu? Agora hoje, sinceramente, eu não sei como está o curso de Educação Física em específico, mas eu vou levar em base que não está muito diferente da nutrição. E, velho, é isso, entendeu? A pessoa que não estuda, que não se dedica e ela simplesmente vai passar e vai chegar no fim do curso e vai ter o diploma dela. E eu não tô entrando nem na questão de meritocracia, sabe? A pessoa sabe o que ela tá colhendo, o que ela vai plantar com aquilo. O que me preocupa é o futuro da profissão como educador físico. O futuro da profissão como personal trainer. O futuro da profissão nutricionista. Entenderam? Cara, isso, assim, é triste. Infelizmente,
É muito triste, né? Mas me diz aí, qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Tu acha que eu tô exagerando? Como é que é no lugar que você mora aqui no país, no Brasil lindo, maravilhoso? Ou se você mora talvez em outro país, me conta como é que é a realidade aí, pra eu entender. Porque lá em Fortaleza eu tenho alguns contatos de alguns amigos ainda, e vira e mexe eu troco essa ideia com eles, e eles passam que a realidade lá é diferente. Aqui pro sul e sudeste teve um domínio, eu posso falar porque eu tenho experiência desses dois lugares, e lá também, né? Mas assim, teve uma crescente, e isso não foi culpa da pandemia, isso foi antes da pandemia. Teve uma crescente muito grande de curso online, muito grande. E eu entendo que em alguns casos é muito benéfico para a população como um todo, mas uma questão é ser online, outra questão é tu dar essa liberdade que nem, por exemplo, o meu é presencial. E mesmo sendo um curso presencial, a gente tem essa flexibilidade de poder colar quando bem entender e poder fazer qualquer coisa. É simples assim. Ah, mas tem a A3, que é aquela nota que eu falei ali final, que vale 40%, que sim, se você não tirar uma boa nota na A3, você compromete seu semestre, você pode reprovar. Mas vamos ser sinceros, gente, a A3 dificilmente... até agora eu não tive uma A3 que foi feita individualmente, e mesmo assim, a galera meio que cola entre si, sabe? Ou, que nem eu falei, joga pro ChatGPT fazer um trabalho medíocre, que tipo, de 10 vale 4, só que esse 4 é o suficiente pra pessoa passar. Então, bem na real, é sério, gente, comenta aqui embaixo. Cara, como é que tá a realidade pra vocês? Sabe, outras regiões do país, como é que tá os cursos, como é que tá as faculdades, como é que tá a metodologia de ensino? As provas são online, as provas são presenciais, sabe, se é online, tem algum, tipo assim, porque é online, mas tem que ser com gravação de tela pra tu não colar e com webcam, sei lá, sabe, tô viajando, porque eu tô tentando pensar um jeito de fazer online a prova e não dá a possibilidade de cola. Sei lá, mesmo assim abre muita brecha pra cola, né? Mas deu pra entender. Cara, como é que tá? Não é possível que isso é um caso muito isolado meu aqui, entendeu? Porque a faculdade que eu vou, ela faz parte de um grupo. Esse grupo tem no país inteiro, entendeu? Então isso não, acredito eu que não... Acredito não, porque a metodologia de avaliação é igual pra todos. Então, onde tem a faculdade que é desse mesmo grupo do meu, vai ter essa mesma metodologia. E aí eu fico, cara, assim, sinceramente, não sei nem o que pensar direito. Não sei. Bom, no geral, me diz aí, o que tu acha sobre isso tudo? Será que eu tô exagerando? Será que é uma verdade? Será que é um futuro inevitável? Você vive uma experiência parecida com o que eu tô vivendo? Ou a tua experiência, tipo assim... sério, eu preciso muito que vocês me digam como é que tá aí na região de vocês. Se por acaso você é de outro país, pra vocês, como é que é? É assim também? Será que tipo assim, essa metodologia da minha faculdade meio que é única por aqui, que eu acho que é? E será que isso, tipo, vai daqui, sei lá, daqui 5 anos... a nota, por exemplo, no ENAD, a nota do MEC vai cair tanto que eles vão falar, realmente não deu certo e a gente vai ter que voltar para método convencional de prova presencial? Ou será que isso vai ser uma tendência para todas as faculdades seguirem esse caminho? Porque eu, sinceramente, eu tenho muitos receios, muitos medos. Muito, mas não é pouco não, é muito. Mas, né, é o que a gente tem, é a realidade. Queria muito trazer essa discussão para nós aqui. Eu conto com a sua participação aqui nos comentários em relação a tudo que eu falei antes. E muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Não se esquece de conferir os outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu já fiz vídeo de como preparar a marmita para a semana. São dois, em 2 partes ainda. Eu fiz um contando como é que é a minha rotina como universitário de nutrição, como estagiário de nutrição... E assim por diante, por que eu escolhi a nutrição. Tem outro vídeo falando só como é que foi a minha trajetória universitária entre todas as faculdades e universidades que eu passei, por que eu mudei de um curso para o outro. E agora estamos com esse vídeo aqui, então o canal é novo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, compartilhar com os amiguinhos. Valeu, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.